Pensa Manaus. Rotina, com Marcelo Seráfico. Professor e sociólogo da UFAM, Marcelo Seráfico, já está conosco conectado. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Diene e ouvintes. Muito obrigado. Bom dia, professor. Nosso tema de hoje é a relação entre a necessidade de uma reforma tributária, os incentivos da Zona Franca e as alternativas a ela. Professor, o que deve orientar um projeto de desenvolvimento aqui na Amazônia hoje, considerando aí décadas de experiências que não tiveram êxito, no que diz respeito à melhoria das condições de vida da maioria das pessoas que vivem aqui na Amazônia? Diene, eu acredito que o começo da resposta para a pergunta está no fim da própria pergunta, né? Quer dizer, eu acho que a primeira grande questão que deve se colocar é quais são os problemas, né? Ou aquelas necessidades fundamentais constitucionalmente asseguradas no país que não vêm sendo atendidas, e para isso existem vários indicadores já produzidos, como aqueles relativos à subnutrição, a carências do sistema de saúde, a carências do sistema de saneamento, a carências do sistema de segurança. Enfim, há um conjunto de precariedades que caracterizam a vida dos amazônidas, não apenas dos amazonenses, mas dos amazônidas. E essa precariedade foi se construindo ao longo do tempo. Portanto, um primeiro passo para a gente avançar as discussões sobre o que fazer significa entender, de um lado, o que resta de problemas, ou quais são esses problemas, e em que medida as iniciativas tomadas no passado com a finalidade ou anunciada ou real de satisfazer esses problemas não tiveram êxito. Quer dizer, isso nos obriga a olhar para as várias experiências de grandes projetos na Amazônia, para as várias experiências de incentivos fiscais, por exemplo, na região, para a exploração madeireira, para a exploração mineral, para todo tipo de forma de cultivo de monocultura ou de pastagens, e tentar entender quais são os bloqueios para que essas atividades econômicas não melhorem as condições de vida da sociedade amazônica. Uma das discussões, e essa que está em causa hoje no Congresso, entre várias outras, tem a ver com a reforma tributária, como sendo uma tentativa de ver como é que as entidades públicas arrecadarão recursos para executar políticas e, de outro lado, como se desonerará, essa é a expectativa, o processo de produção nacional. Isso é muito importante, sem dúvida nenhuma, porque permite repensar, inclusive, a própria federação. Quer dizer, o lugar de cada unidade da federação, de cada estado, nisso que pode vir a ser, de novo, talvez, um sistema econômico nacional. Mas veja, o problema é muito complexo, porque essa discussão, ao longo do tempo, sempre teve a ver muito com a ideia de criar condições para o crescimento econômico, isto é, para a criação de mais riqueza. Desse ponto de vista, me parece que houve um sucesso relativo nessas iniciativas, Porque, de fato, todas essas atividades a que eu aludi anteriormente contribuíram para a produção de mais riqueza. Todavia, elas também contribuíram, de um lado, para a degradação ambiental e, de outro, o que é muito grave, para a concentração da riqueza. Isto é, para o aumento, em alguns casos expressivos, da pobreza e, de outro, da desigualdade. A pobreza entendida como uma situação em que os cidadãos e cidadãs não conseguem obter o mínimo de $2 para sobreviver num dia, e a desigualdade entendida como aquela diferença entre quem ganha mais e quem ganha menos, que tem crescido ao longo do tempo. Ou seja, um debate que me parece central e que permite que a gente pense mais totalizante a questão do desenvolvimento, e particularmente do desenvolvimento na Amazônia, é o de quais são os mecanismos aptos a não apenas produzir riqueza, mas a distribuir riqueza.
né? Em alguns lugares do mundo, já se fala, por exemplo, no tema do decrescimento, né? Ou seja, de não discutir mais como algo prioritário crescer, mas sim distribuir riqueza. Em segundo lugar, nós temos um grande debate que envolve aí, de maneira central, a Amazônia, que são algumas ideias vinculadas, por exemplo, a serviços ambientais, né, a desenvolvimento de mecanismos limpos, né, que desenvolvem atividades econômicas que sejam limpas, mas nenhuma dessas discussões entra no tema, ou tem entrado no tema central, que é o da distribuição da riqueza. Quer dizer, como é que a gente pode imaginar uma sociedade com condições de vida melhores sem que a gente perceba nos projetos que vão sendo aprovados, discutidos, as formas pelas quais a riqueza produzida será distribuída. Será distribuída seja de forma direta, né, ou seja, como remuneração do trabalho de cada trabalhador, seja no oferecimento de serviços públicos, saúde, educação, todos aqueles também a que eu fiz menção. Então esse é um debate muito importante, porque ele de uma só vez ajuda a gente a repensar de maneira pública, né, quais são, afinal, os objetivos que o país quer alcançar, né, e quais são os impasses e desafios que as várias regiões do país enfrentam para alcançar esses objetivos. Alguns deles vêm sendo traçados por organizações mundiais, como a própria ONU, né. No Amazonas você tem um grupo liderado pelo professor Henrique Pereira discutindo os objetivos de desenvolvimento sustentável, não é, que tem apresentado, inclusive, algumas estatísticas muito importantes. Nós temos também várias discussões em torno dos índices de desenvolvimento humano, né, alguns chegando ao índice de desenvolvimento humano municipal. Quer dizer, nós já dispomos de alguns indicadores que nos permitem pensar sobre o que não aconteceu e outros que permitem pensar sobre o que deve acontecer. A questão é quais são as forças políticas e sociais que se engajam nesse processo de reflexão sobre os problemas herdados do passado, né, e sobre, dadas as condições presentes, quais são aquelas forças que se dispõem a discutir essa questão central, que é a da desigualdade, não é? E quais são aquelas que também resistem a essa discussão e resistem pelo fato de que são ou têm sido as grandes beneficiárias, né, do processo de avanço da desigualdade, concentração da riqueza, né, e alguns casos de agravamento da pobreza. É isso, professor. É preciso discutir não somente o crescimento, né, a arrecadação, o crescimento do que se tem de verba dentro do Estado, o que se tem de verba para distribuir, mas também a eficiência da distribuição de renda. Não adianta a gente produzir e crescer a um certo nível e não saber utilizar esse dinheiro. Em via de regra é o que acontece aqui no Estado brasileiro, né, de maneira geral, né, professor? Sem dúvida, Daniel. Rafael, perdão, querido. Veja só, é uma coisa muito comum no Brasil e em todos os segmentos da sociedade, né, eu diria inclusive dentro da ciência, uma preocupação muito grande com quantidades, né? Então isso pode se expressar, por exemplo, na economia, no PIB. Houve um aumento ou decrescimento do PIB, não é? Assim como dentro da academia, qual é o número de artigos publicados? Mas isso vale para vários outros setores, né? Você vai para uma empresa privada, qual foi o número de produtos produzidos? Esses indicadores todos dizem algo sobre eficiência, né? Mas a eficiência, para ser, digamos assim, devidamente medida, ela precisa de uma avaliação qualitativa, né? Eu posso produzir, por exemplo, 20 toneladas de ouro, o que é uma coisa excepcional, só que com isso destruir um ecossistema inteiro. Então a produção de ouro foi eficiente, mas a liquidação de algumas condições de vida no planeta foram devastadoras. Assim como eu posso ter um aumento expressivo do PIB acompanhado de um aumento expressivo da pobreza. Não há como discutir isso apenas a partir de números, porque nesses casos os números escondem mais do que revelam. É preciso fazer uma discussão qualitativa sobre a natureza desses aparentes avanços revelados pelos números
né, e os problemas que derivam deles. E essa discussão qualitativa envolve perspectivas políticas, né, quer dizer, perspectivas que não dizem respeito apenas de como os números espelham sucesso, mas assim, envolvem a discussão, inclusive, do que é ou não sucesso, tendo em conta alguns objetivos que extrapolam uma empresa, que extrapolam um Estado, né, que extrapolam um município. Quer dizer, tem a ver mais com as condições gerais de vida, né, e aquilo que nós mesmos, né, que o conjunto da sociedade, quando aprova uma Constituição, definiu como necessário para ser cidadão. Né? Então, nós temos várias referências, vários indicadores, vários esforços dentro do campo da ciência, vários projetos apresentados por legisladores e pelo próprio executivo, várias leis que sustentam, digamos, esses direitos. Todavia, na hora dos debates qualitativos, isso parece que some. E o que se revela, o que predomina, são interesses muito específicos, muito particulares, que tendem a manter as condições exatamente como estão. Né? Então, em alguns casos, o que a gente percebe? Tem uma frase que era muito usada, ou que foi usada por um grande sociólogo brasileiro, Florestan Fernandes, invocando um livro italiano do Tommaso de Lampedusa, que é Il Gattopardo, né, o Leopardo, em que ele dizia o seguinte: olha, muda tudo para manter tudo como está. Então, em muitas situações, nós verificamos isso. As coisas na forma aparentemente mudam, mas no conteúdo permanecem as mesmas. O que isso indica da realidade? É uma profunda dificuldade de transformação de estruturas de dominação e de exploração. Né? E essa dificuldade não se resolve apenas com uma política pública, não se resolve apenas com boa vontade, se resolve com muita organização política dos setores da sociedade civil, que são os mais prejudicados, os que têm a vida mais precarizada, de modo a fazer pressão nas entidades públicas e aquelas entidades privadas que rejeitam uma mudança no sentido da democratização da renda, democratização do acesso à cultura, né, democratização, enfim, do conjunto das relações sociais. Professor Marcelo Seráfico, muito obrigado por trazer informação, por trazer essa reflexão conosco aqui na nossa coluna no Band News Manaus, sempre ajudando a munir os nossos ouvintes e as nossas ouvintes com as informações e o pensamento crítico também. Grande abraço. Abraço, Rafael, Gene e todos os ouvintes. Boa semana. Boa semana pra gente, professor. Grande abraço. Muito bem, vamos seguir com o nosso noticiário agora 9h35.